Como identificar um líder manipulador? Ou então até mesmo um pastor manipulador? O nosso vídeo de hoje é sobre esse assunto de extrema importância. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Eliezer Guimarães e desde já eu quero pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de amigos, coloca num grupo dos pequenos grupos da sua igreja, nas células, no G6, e eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar tremendamente a sua vida. Quando nós falamos desse tema tão sensível, é importante que a gente comece a identificar se nós, como líderes, estamos tendo esse tipo de comportamento ou se nós estamos sendo alvo desse tipo de comportamento manipulador. Mas antes da gente falar de quais são as características de um líder manipulador, eu gostaria de ler com vocês alguns textos da Bíblia para a gente poder pavimentar, esse caminho das Escrituras, para que a gente possa abordar esse tema de uma maneira bíblica e saudável. Leia comigo um texto lá em 1 Pedro, no capítulo 5, a gente vai ler o verso 2 e o verso 3, que diz assim: Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha o que o Senhor está dizendo através aqui do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos pastorear o rebanho que há entre nós. E ele está dizendo que esse pastoreio não deve ser por ganância, não deve ser de uma maneira controladora. Ele está dizendo que não deve ser dominando, mas deve ter zelo sobre esse rebanho que foi confiado. E está dizendo ainda mais que nós devemos nos tornar modelos. Modelos de quê? Modelos de serviço, de sermos servos antes de todos. Então, nós estamos olhando aqui esse texto e eu quero ler mais um texto com você em Mateus, no capítulo 20. A gente vai ler do verso 25 até o 28. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse quem vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas antes para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então, o texto está dizendo que no mundo, a forma de governo é através do domínio, é através do controle. E aí Jesus chega dizendo para os discípulos assim: aqui no meu reino não funciona dessa forma. Não será como dominando pessoas, mas antes será pelo serviço. O texto está apontando o seguinte: aqueles que estão com o cargo de liderança, esses devem ser os primeiros a servir. Jesus já está pavimentando como que é a forma de liderança do seu coração. Não é dominando, não é tirando proveito, não é por ganância, mas é através do serviço. Eu também quero definir aqui abuso espiritual. Eu quero dar essa definição. Então, preste atenção nessa definição. Abuso espiritual é quando um líder espiritual usa a sua autoridade, carisma, posição, persuasão para manipular aqueles que o servem para a sua vontade em detrimento dos seus seguidores ali ou seus discípulos. Então preste atenção nessa definição. O abuso espiritual é quando alguém usa a autoridade que ela tem ou a posição que ela tem para obter vantagem e prejudicar a vida dos outros. Então, todo abuso espiritual é quando alguém utiliza da posição que ela está para obter vantagens. Essas vantagens às vezes podem ser financeiras, essas vantagens podem ser sociais, essas vantagens algumas pessoas utilizam até mesmo para ter vantagens até sexuais. E pode ser também para poder ter forma de ter jogos
manipuladores com posições, com cargos. Então, um abuso espiritual, alguém vai estar ali numa posição e se usar dessa posição para obter vantagens sobre os outros. Então, agora eu quero te dar oito características de um líder ou um pastor, né? Ou pode ser até um chefe do seu trabalho, alguém que ocupa uma posição de liderança. 8 características dessa pessoa que tem um comportamento manipulador. Primeira característica: não admite erros. Dificilmente um líder manipulador vai dizer que está errado. Ele sempre vai utilizar dos seus erros como uma certa desculpa da autoridade que ele tem, como se ele tivesse esse direito ou nessa posição de errar. Ele nunca vai ter a humildade de pedir desculpa. Inclusive, alguns deles vão até se utilizar de alguns versículos de uma maneira distorcida para poder validar o seu erro. Por exemplo, um texto que é extremamente famoso: ninguém toca no ungido do Senhor. Um texto desse dito por Davi com relação a Saul. Então, algumas pessoas utilizam da sua posição, da sua autoridade espiritual, usa esse texto ao seu favor para poder fazer o que quer. Então, um manipulador, ele nunca vai admitir os seus erros. Ele vai estar sempre ali, usando da sua posição como forma de sobrepor a sua opinião. Como se quando alguém der uma opinião contra ele, essa pessoa vai estar sendo desobediente, essa pessoa vai estar sendo, às vezes, considerada até mesmo como rebelde. Então, um líder manipulador, ele não vai admitir erros e também não vai permitir que ninguém aponte erros da vida dele. Então ele vai utilizar da sua autoridade para colocar esse muro onde até mesmo você tem dificuldade para poder conversar com ele. Segunda característica de um líder manipulador: esse líder manipulador também não tolera o crescimento dos outros. Esse líder manipulador, ele quer ser o único ali que cresce. A equipe dele não pode crescer, a equipe dele não pode ter vantagens. Inclusive, tem muitos pastores que nunca indicam, as suas ovelhas a fazerem, por exemplo, um seminário ou um curso, porque ele quer sempre estar ali por cima, ele quer sempre ser aquele que sabe mais, aquele que entende mais, ele quer ser o centro das atenções. Então, ele não vai admitir que ninguém cresça na equipe dele. Você vai perceber que quando é uma liderança sadia, esse pastor vai estar sempre motivando você a crescer, a você a buscar, a você fazer um curso, a você fazer um seminário. Vai ser uma igreja que investe no desenvolvimento pessoal. Agora, um líder manipulador, ele vai se desenvolver pessoalmente e ele não vai investir nas suas ovelhas para que ele sempre esteja nessa posição do mais sábio, do que tem mais entendimento. Então ele não vai admitir que ninguém além dele cresça. Terceira característica: aquele que vai embora sempre é o traidor. Então, como na primeira característica eu disse que não admite erro, então se uma pessoa sai do rebanho, vai para outra igreja ou vai estar debaixo de uma outra liderança, esse líder manipulador vai sempre considerar que aquele que é o traidor. Ele nunca vai tentar admitir que ele pode ter cometido algum tipo de erro, mas ele sempre vai considerar que o outro que traiu, que o outro que fez, que tomou uma atitude errada, ele sempre vai considerar o outro como traidor e nunca admitir os seus próprios erros. Então, um líder manipulador, ele vai estar sempre ali jogando essa pessoa, falando, a pessoa que foi embora, ele vai reunir os seus e vai falar mal dessa pessoa, dizer que ela é traidora, que ela é mentirosa. Vai ser essa pessoa sair para esse líder começar a apontar erros. Enquanto essa pessoa estava ali fazendo o que ela queria, fazendo as vontades dela, então estava tudo certo. Foi essa pessoa tomar determinada decisão e ir para outro lugar que ele vai começar a apontar erros e apontar essa pessoa como traidora. Isso é uma característica de um líder manipulador. Quarta característica: não respeita o seu limite. Então, um líder manipulador,
ele nunca vai olhar para o seu limite. Ele vai querer sempre que você entregue cada vez mais, se esforce cada vez mais. Às vezes você está cansado, está com problema físico, está esgotado, às vezes está lá até com um burnout, está com alguma coisa, mas esse líder vai ainda dizer que o que você faz para o Senhor. Então você está sempre que dar além das suas próprias forças. Ele nunca vai olhar para o seu limite, nunca vai olhar para o seu descanso. Ele vai sempre exigir que você entregue cada vez mais, que você se supere, que você vai além do que você pode entregar. Então, esse líder manipulador, ele vai estar sempre olhando para o seu esforço e que você sempre pode fazer alguma coisa a mais. Então, normalmente, as igrejas que têm essas características são igrejas com centenas de atividades e que você é obrigado a participar de todas elas. Você pode ser um evento, às vezes, que não é nem do seu departamento, mas você tem que estar lá. Sempre aquela questão, porque você é líder, porque você está na liderança, então você tem que dar o exemplo, então você tem que fazer sempre tudo. Então nunca vão considerar que você tem uma vida particular, que você tem filho, que você tem família, que você também precisa ter lazer, que você precisa também resolver outras questões. Mas o líder vai estar sempre ali, esse líder manipulador vai ter sempre ali, nunca respeitando o seu limite. Quinta característica. A visão dele é perfeita e as demais estão sempre erradas. Esse líder, ele sempre vai falar que o que Deus deu para ele é melhor do que deu para todos os outros líderes ou os outros pastores. Então ele vai ter uma visão e ele vai achar que a igreja perfeita é essa igreja que segue essa visão. Então ele vai ter sempre lá uma conferência da visão da igreja dele, que tem que se espalhar para todas as outras igrejas, e não está considerando aquilo que o Senhor falou com aquele determinado pastor, com aquela determinada liderança. Então, aquilo que o Senhor deu para ele vai ser sempre perfeito, e as demais formas, e como Deus comunicou para outras lideranças, para outras igrejas, sempre vai ter um defeito. E o que ele faz é sempre perfeito. Isso é uma característica para poder ter um discurso de chamar a atenção para si. Outro dia eu estava na internet pesquisando algumas coisas no Instagram e aí eu vi lá um determinado líder falando assim: porque nesse próximo seminário que vamos ter, a unção que você vai experimentar, você nunca viu igual. Então, esse tipo de discurso é um tipo de discurso de um líder manipulador, que ele acha que o que ele faz é único, exclusivo e ninguém na face da terra tem igual. Então ele está até desconsiderando o que a própria Bíblia já manifestou, como se o que fosse acontecer agora é único e exclusivo dele. Então é ele quem traz o avivamento, é ele quem faz crescer. Se não for ele, não dá certo. Então sempre tudo com ele, é todo mundo perfeito, e se não for ele, não vai ser bom, entendeu? Então essa é mais uma característica de um líder manipulador. Sexta característica: você deve obedecê-lo a qualquer custo. Então, às vezes, para obedecer, você vai ter que sacrificar sua família, você vai ter que sacrificar o seu emprego, você vai ter que sacrificar as suas finanças, você vai ter que sacrificar tudo que você tem. Então, um líder manipulador, ele vai te levar a você pensar: se eu não obedecê-lo, eu estou errado perante Deus. E sendo que toda obediência existe um limite. Qual o limite? O limite da palavra. Nós devemos obedecer liderança, nós devemos honrar nossos pastores, mas com um limite. Qual o limite? O limite das Escrituras. Todas as vezes que ultrapassa esse limite, você entra num lugar perigoso, onde você está ali sendo totalmente manipulado. Então, essa liderança manipuladora vai querer que a obediência seja a qualquer custo. Inclusive, você ter atitudes até mesmo de mau caratismo, atitudes mentirosas, de você ter que mentir, de você ter que enganar, que você também tem que manipular outras pessoas, de viver uma vida que você não tem, que nem é a sua identidade. Então, essa é uma característica também de um líder manipulador. Sétima característica: lidera pelo medo. E como que é essa característica? Normalmente o líder manipulador, ele gosta de humilhar as pessoas em público. Por que ele faz isso? Ele humilha as pessoas em público, ele usa muita energia
na hora de corrigir publicamente para que outras pessoas não desejem passar pela mesma coisa. Então, logo elas vão ter um comportamento a partir de um medo. Com medo de não serem corrigidas dessa forma, né, o seu comportamento vai ser ali prejudicado. Não vão falar o que pensam, não vão ser quem elas são, justamente para não serem corrigidas dessa mesma forma. Porque o correto quando você vai corrigir alguém é você chamar essa pessoa no particular, no canto, quando essa pessoa não está ali manifestando o que você deseja. Então, um líder manipulador ele vai fazer isso pelo medo. Ele vai ter atitudes muito enérgicas, vai ser grosso, vai ser ignorante, para que as pessoas nunca discordem dele, nunca pensem ao contrário, para que esse medo seja instalado na equipe ou até mesmo em uma congregação, para que ninguém, né, fale alguma coisa contrária do que ele pensa. A última característica, oitava e a última, é a seguinte: não vai se preocupar com você e sim com o seu serviço. Então, normalmente, um líder manipulador, ele sempre começa oferecendo muitas coisas, mas logo com o tempo, quando você já estiver adequado, né, já fazendo tudo o que ele quer, chega no limite, ele não pode mais te oferecer nada. Então, ele não vai estar preocupado com a sua família, não vai estar preocupado com a sua saúde, não vai estar preocupado com o que você está passando, como estão as suas questões, né, financeiras. Ele não vai estar preocupado com nada disso. Ele está preocupado com aquilo que você faz. E o dia em que você deixar de fazer, você não vai mais prestar para ele. Então, essas são uma das características, né, essas 8 características de um líder manipulador. Eu acredito que existam até mais características do que essa. Eu gostaria muito da sua participação, de você comentar aqui embaixo se você já passou, né, por alguma situação como essa, e se você também identifica uma característica diferente dessas 8 que eu falei. E também quero incentivar você que lidera, se por acaso você viu algum tipo de comportamento seu com essas 8 características, gostaria que você orasse ao Senhor, pedisse perdão e recalculasse a sua rota. Então, eu oro para que o Senhor toque a sua vida, toque você onde você estiver. Se você, por acaso, identificou que você está debaixo de uma liderança que compõe nessas características, em nome de Jesus, chega até ela, converse e sai debaixo desse tipo de manipulação. Não se coloque nesse lugar, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também de curtir, de compartilhar e de comentar, tá bom? Estou aqui para te ouvir e também quero ouvir também o que você achou desse vídeo, tá? Fica com Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.